pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre 3 aspectos que não podem ser desconsiderados quando nós estamos fazendo uma pesquisa de natureza qualitativa. Para começar, é importante nós diferenciarmos então o que caracteriza uma pesquisa qualitativa e uma pesquisa quantitativa. Quando eu falo de uma pesquisa quantitativa, o próprio nome já diz, vem de quantidade. Então, tanto os meus dados quanto os meus resultados vão se direcionar para uma realidade quantificável. Por exemplo, se eu quero fazer a discussão de um número de acessos a determinada plataforma, ou eu quero identificar os valores de algum serviço ou produto, ou ainda, se eu desejo fazer uma análise da eficácia de uma medida pública ou de uma medida da iniciativa privada, então o resultado que eu pretendo apresentar para quem vai me avaliar e para a comunidade científica de uma forma geral é uma quantificação. Já na pesquisa qualitativa, nós temos então um foco diferente, que diz respeito tanto aos agentes de determinado contexto, por exemplo, uma população específica, quanto o mapeamento de um contexto específico. Outro aspecto a ser considerado em relação à pesquisa qualitativa diz respeito ao próprio pesquisador. Ele também vai ser um agente, vai ser um fator de interveniência no contexto em que ele está analisando. E aqui eu abro um parêntese no nosso vídeo. Já é bastante discutido dentro das ciências sociais, nas sociais aplicadas e na metodologia científica de uma forma geral, a questão da ilusão da neutralidade do pesquisador. E é importante a gente deixar isso bem claro. Toda pesquisa qualitativa deve ser o mais descritivo possível em relação ao pesquisador, ao número de visitas que ele fez, quais foram os instrumentos que ele utilizou para fazer a coleta de dados, se foi uma entrevista, se foi uma gravação, quais os equipamentos foram utilizados, porque tudo isso vai surtir um efeito em relação à coleta de dados e aos resultados, à discussão posterior. Por exemplo, se eu faço uma entrevista com alguém e eu gravo um vídeo, ou apenas gravo a voz da pessoa, ou apenas faço uma descrição e a pessoa, por exemplo, é tímida, isso pode interferir no jeito que ela vai responder, se ela vai levar mais tempo em cada uma das respostas, se ela vai ser mais rápida. Igualmente, se eu faço uma entrevista, a forma como eu redijo, a forma como eu organizo as perguntas da minha pesquisa também vão interferir nas respostas. Se eu faço perguntas mais diretas, se eu faço perguntas positivas ou negativas, o que você acha? Você não considera tal aspecto? Ou se eu faço, por exemplo, um pedido de uma tarefa ou pedido de uma descrição. Descreva, por favor, os aspectos relacionados a esse contexto. Então, eu estou jogando muito mais para a pessoa que está respondendo a minha entrevista, para que ela seja mais autoral. Então, tudo isso vai interferir na pesquisa que nós estamos desenvolvendo. Um outro aspecto importante a ser considerado em relação às pesquisas qualitativas dizem respeito à questão da generalização. Como elas são geralmente estudos mais focalizados, que têm uma população-alvo como base, elas vão descrever geralmente um fenômeno, um tipo de acontecimento social um pouco mais restrito. Claro, é importante que ela possa ser generalizável, que ela diga respeito a algo que pode ser questionado, que pode trazer uma reflexão científica. Mas ela se difere em relação à pesquisa quantitativa, porque como envolve fatores muitas vezes sociais, fatores humanos, então fatores de base vão interferir muito mais nesse tipo de pesquisa. Por exemplo, se a gente for olhar lá para o exemplo que eu havia dado de pesquisa em relação à educação, vocês consideram que fazer uma pesquisa com estudantes brasileiros e com estudantes americanos ou estudantes da Europa tem os mesmos fatores como base? Não, né? Tem outros fatores anteriores à pesquisa que vão interferir nos resultados. Ou ainda mesmo uma diferença entre cidades, entre faixa etária ou entre estados, tudo isso vai interferir. Então, nesse sentido que se diz que a pesquisa qualitativa muitas vezes não vai ser tão generalizável quanto uma pesquisa que é apenas quantitativa, que lida apenas com índices. Igualmente, preciso considerar que uma pesquisa qualitativa ela é mais suscetível a vieses, a interveniências de diferentes fatores e principalmente do pesquisador, como nós falamos. Então, a forma de redigir a perguntas, determinadas escolhas vão interferir ou não na forma como a resposta, os dados do ambiente virão para essa pesquisa, certo?
Dito tudo isso, nós vamos então considerar os 3 aspectos principais. Tudo isso que eu falei foram pressupostos para a gente entender um pouquinho qual é o contexto da pesquisa qualitativa. Agora vamos então aos 3 aspectos principais que fazem com que uma pesquisa qualitativa tenha qualidade, seja validada cientificamente. O primeiro aspecto diz respeito à validade interna de uma pesquisa. O que isso significa? A relação, a coerência, a adequação científica entre os dados coletados, entre as observações realizadas e a interpretação desses dados, a discussão. Aqui entra um ponto crítico que o autor de um trabalho científico deve ter em relação à sua escrita. Ele não pode simplesmente colocar achismos, aquilo que ele interpreta, sem buscar autores de base, sem colocar na metodologia categorias específicas, então embasar cientificamente o seu olhar para aquela realidade. A segunda dimensão a ser considerada diz respeito à validade externa, então a capacidade que o meu estudo tem de generalização. Por mais que ele seja um estudo de caso, por mais que ele esteja circunscrito a um contexto, a partir do que eu coloquei no meu trabalho, do que eu observei, deve ser possível fazer uma generalização, uma análise de um contexto maior, do micro para o macro. Por exemplo, se eu fiz lá a minha observação em relação a uma plataforma EAD com um número de 50 alunos de uma instituição, a partir dessa minha observação, eu tenho que conseguir, na minha discussão e nas minhas considerações finais, fazer uma discussão mais ampla, como se pode observar com as dificuldades dessa população-alvo, a educação EAD do Brasil precisa melhorar em tais e tais e tais aspectos. Vejam que, a partir de uma observação de uma população específica, eu consigo fazer uma reflexão científica maior em relação ao tema que eu escolhi. Por fim, a última dimensão que deve ser considerada diz respeito à confiabilidade e à replicabilidade da minha pesquisa. Parecem nomes complexos, mas na verdade a ideia é muito simples, o conceito é muito simples. Quando eu falo de confiabilidade, eu estou falando de ser confiável, de ser séria. Então, sempre quando eu faço uma pesquisa, é muito importante que eu seja coerente com aquilo que de fato ocorreu, que eu descreva todas as etapas, todos os percalços, as fragilidades, pois isso vai dar um caráter de seriedade e também de cientificidade para o meu estudo. Um outro pesquisador que gostaria de identificar aquilo vai conseguir analisar, nossa, quando ele fez essa pesquisa ele encontrou essa dificuldade, e isso vai ajudá-lo a não passar pelos mesmos erros ou pelas mesmas dificuldades que estão descritas ali na sua pesquisa. Assim como você pode fazer a leitura de uma pesquisa anterior e ser avisado, conseguir identificar os desafios daquele tipo de pesquisa ou de pesquisa naquele contexto. E a outra dimensão que eu falei diz respeito à replicabilidade, replicar, repetir. Então, o meu estudo deve ser capaz de ser replicado por outros pesquisadores. Então, voltando ao exemplo da educação à distância, se eu faço uma descrição adequada do meu contexto, de qual tempo de aplicação, quais foram os participantes, um outro pesquisador pode pegar o meu estudo e tentar aplicá-lo num outro contexto, ou mesmo repetir naquele mesmo contexto com outros agentes, com outra faixa etária, num outro ano. Então isso também garante a qualidade do estudo, certo? E vocês também vão poder, fazendo, considerando essas 3 dimensões, ser citados posteriormente, poder publicar o trabalho de vocês em revistas ou mesmo apresentar em eventos sérios que são considerados na área de vocês, certo? Espero que o vídeo de hoje tenha ajudado. Lembrem de curtir, compartilhar. Até o próximo vídeo.